Glória a Deus, glória ao Salvador. Abram as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. O Salvador respondendo disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador e Redentor, o Messias sagrado, que deu a sua vida lá na cruz para nos salvar e nos ensinar e nos orientar através das suas palavras, meu Senhor. Eu lhe peço agora, neste momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha conduzir os meus lábios, que o Senhor coloque a Tua boca na minha boca, os Teus lábios nos meus lábios, meu Senhor, porque está escrito que naquela hora o Senhor nos dará boca sobre o que haveremos de dizer e sobre o que haveremos de falar, porque o Teu Espírito Santo é quem fala em nós, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Sagrado e Divino Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Queridos, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra do Senhor, infelizmente estamos vivendo dias finais sobre a face da terra. Estamos vivendo dias de tamanha apostasia, dias difíceis, dias maus, dias escuros, dias terríveis. E a maior de todos os males que a terra tem visto é como as pessoas nesses últimos dias e nesses últimos tempos têm desprezado a palavra do Senhor, como as pessoas têm menosprezado, como as pessoas têm desvalorizado, como as pessoas têm se afastado, como as pessoas têm rejeitado a palavra do Senhor e as suas sagradas Escrituras e ensinamentos. Porque as pessoas querem viver a sua vida sem regra, sem limites, sem reclamações. As pessoas acham que podem, que devem e que precisam viver a vida como elas querem, como elas desejam e como o seu coração é impulsionado a este modo de vida terrena, animal e diabólica, dentro da sua própria sabedoria vã, desprezível e inaceitável diante de Deus e muitas vezes diante dos homens. As pessoas ultimamente estão deliberadamente ociosas, presunçosas e manipuladoras, quando as tais não são ou já estão manipuladas pela a sua vã maneira de viver ou por aqueles que se destacam nas mídias sociais, nacionais ou mundiais.
As pessoas passaram a viver de acordo com o que os seus olhos querem, o que as suas vontades desejam e o que os seus corpos emocionalmente abalados por aquilo que os seus ouvidos ouvem e os seus olhos veem, desejam e precisam. Vemos que as pessoas não estão atentando para tão grande salvação. E salvação esta vinda de Deus e não dada pelos homens. Salvação essa que foi enviada pelo eterno Criador, Redentor e Feitor de todas as coisas que existem, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra. Uma das coisas que me chamam a atenção é quando o Senhor está sendo questionado por alguns homens, saduceus, escribas, fariseus da época. Eles tentam achar um erro, eles tentam achar um defeito num Salvador e eles não conseguem, porque eles aprenderam a viver somente de forma humana. Eles aprenderam a viver somente de forma literal. Eles aprenderam a viver e a valorizar e a se conter somente com as coisas que dizem respeito à vida humana, à vida emocional e à vida natural e material, de acordo com o que os seus olhos querem, os seus desejos desejam e as suas vontades pedem. Esses homens entendiam das coisas dos homens, mas eles não entendiam das coisas celestiais. Esses homens eram um grupo de homens na época respeitado, mas eles se destacavam porque o grupo dos saduceus, era um grupo que não acreditavam em ressurreição, que não acreditavam em anjos, nem tampouco em vida após a morte, em vida após a saída do reino terreno, do reino dos homens, do reino natural. Esses homens acreditavam que não havia ressurreição. Esses homens acreditaram e todas as pessoas se destacavam, cada uma dentro do seu clã, da sua tribo. Então eles pregavam dentro dos termos do Oriente Médio que não havia ressurreição. Então todas as pessoas que acreditavam que não havia anjos, que não existia anjos, que não haveria ressurreição nem vida após a morte, se juntavam a eles. Já o grupo dos fariseus acreditavam de forma correta e de forma legítima, porque assim nos mostra à luz das Escrituras Sagradas que há vida após a morte, que há anjos e que há ressurreição, quando o próprio Deus dá testemunho de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele é Deus de vivos e não de mortos. Porque existe uma grande separação. E existe então uma grande diferença entre o reino dos vivos e o reino dos mortos. Na terra, o reino dos vivos é o nosso reino. É o reino de quem enxerga, de quem ouve, de quem fala, de quem anda, de quem vê. Esse é o reino dos vivos, o reino humano sobre a face da terra. O reino dos mortos é o cemitério, onde as pessoas já morreram, chamada de primeira morte de forma literal.
é a primeira morte, é o reino dos mortos, é o cemitério, é os lugares onde enterram as pessoas. Então, no reino físico, o reino dos vivos é o nosso, o reino de acordar, de dormir, de deitar, de levantar, de ir trabalhar, de ir voltar. Esse é o reino dos vivos, é o que nós vivemos agora. O reino dos mortos é o cemitério, são os lugares onde enterram as pessoas que já partiram, que já morreram, que já faleceram. Este é o reino dos mortos da primeira morte. Espiritualmente falando, o reino dos vivos é no reino celestial. É o reino dos céus. É o reino onde habita o Deus, o Criador, o Eterno, o Redentor, eternamente, de geração em geração. O seu reino é infinito, não tem fim. Não sabemos quando começou e nem tampouco saberemos quando vai terminar, porque não existe fim para o reino celestial, como também não existe fim para o reino dos mortos, que está para baixo e que é o inferno. O reino dos vivos no mundo espiritual é os céus de glória, onde habita o Senhor Pai, o Filho, onde o Espírito Santo, depois que terminar o seu trabalho na terra, vai voltar a habitar, e onde todos os patriarcas e os obedientes e os tementes, e Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Moisés e todos aqueles que adentraram o reino de Deus em obediência, temor à sua palavra e os seus mandamentos. E no reino espiritual, o reino dos mortos é o inferno, é o Hades, é o Seol, conhecido como sepultura. Sepultura também é uma palavra ligada ao reino dos mortos, da segunda morte. Então, Seol, inferno, Hades, é o lugar onde as pessoas espiritualmente estão vivas, gemendo, chorando, lamentando, arrependidas, pranteando, rangendo os dentes, sem poder sair, porque essa é a segunda morte. Por quê? Porque não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqueles homens chegaram até o Senhor para tirarem suas dúvidas. Eles queriam que o mestre concordasse com a sua maneira de pensar, com a sua filosofia religiosa. Eles queriam, os saduceus ali, que o mestre viesse concordar com aquilo que eles estavam propondo na direção do mestre e esperando uma resposta do mestre adequada aos seus pensamentos, aquilo que eles haviam aprendido sobre a face da terra como certo. Eles tinham certeza de que eles estavam certos. Detalhe, é assim que as pessoas hoje estão vivendo sobre a face da terra. Se existe, por um lado, um princípio da palavra do Senhor que manda-nos crer, que manda-nos ter fé, que manda-nos viver a palavra, que manda-nos submeter à vontade do Criador, à vontade do seu Filho como Salvador, que manda-nos mudar de vida, mudar de direção, que se chama converter-se, quer dizer, mudar de direção, mudar nossa rota, mudar nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, de viver. É claro que tem coisas em nós que só o Espírito Santo pode mudar, porque se trata das nossas emoções, dos nossos sentimentos, se trata do nosso interior, vem da alma, e isso nós não podemos mexer. Mas existem coisas que dependem de mim e que são fáceis para mim e as pessoas não querem. Por quê? Porque quando se tem uma palavra dizendo
convertei-vos e arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, as pessoas vêm e diz outra palavra: está escrito que Deus é amor. Quer dizer, esse amor que elas falam que Deus tem e que Deus é e que Cristo é justamente dizendo: não, Ele não vai me condenar, Ele não vai me rejeitar, Ele não vai me desprezar. Mas elas se esquecem que o Senhor não vai condenar, não vai desprezar. Elas já estão se autocondenando quando elas mesmas, pelas suas vãs maneiras de pensar, de viver, de se vestir, de proceder sobre a face da terra, se autocondenam. Porque está escrito que Cristo veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Mas os homens, as mulheres, os jovens, as moças, os rapazes, os idosos amaram mais as suas vidas na terra do que a vida eterna que Cristo veio trazer com o seu próprio sangue. Eles amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais a vaidade do que a santidade. Amaram mais a idolatria, a sua vã maneira de viver, de vestir, de falar, de calçar, de andar, de se pintar, do que a santidade e a veracidade da palavra de Deus, e que o homem fique a mulher como seu Criador o criou, e não como os vaidosos pelas forças do diabo inventaram sobre a face da terra para manipular as pessoas no pecado em forma de vaidade. Então, quando a palavra repreende de um lado, as pessoas acham uma palavra bonita do outro, uma palavra isolada dentro da própria palavra de Deus para combater a palavra de Deus. Aqueles que guardam a sã doutrina do Senhor, o santo ensinamento puro, vivo e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, outros estão pervertendo essa palavra e transformando essa palavra em uma libertinagem, em uma liberalidade a qual o próprio Pai e o Filho não deram e não darão. E as pessoas vão se enganando porque na igreja ali pode isso, na igreja de lá pode aquilo, e nessa igreja não pode nada. Por que será? Porque as pessoas inverteram os valores. Elas passaram a viver para as igrejas do que para as escrituras. Elas deixaram de viver as escrituras para viver a vontade do pastor, do pregador, do ensinador, quando na verdade nem eles são salvos e nem deixam ninguém se salvar, porque eles não têm entendimento para eles. Como que eles vão ter entendimento para as outras pessoas? Se eles não são salvos, como eles têm autoridade do Senhor para salvar? Se eles não estão perdoados, como eles vão ter autoridade do Senhor para falar de perdão dentro da palavra da salvação, quando nem eles mesmos são salvos? Está escrito: acautelai-vos, acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome, mas não são meus enviados. Está escrito: e muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Por quê? Está escrito que naquele dia baterão na porta e dirão: Senhor, não curamos em teu nome, não pregamos em teu nome. E o Senhor olhará para eles e dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pregar a palavra não significa ter comunhão com o Salvador. Pregar a palavra não significa dizer que conhece aquele de quem eles estão falando. Por quê? Porque eles são falsos, eles são mentirosos, eles são enganadores, eles são avarentos, eles são gananciosos.
gananciosos, eles são lobos vestidos de ovelha, botando a palavra doce e suave na boca para enganar os tolos e tolas que não têm nenhum entendimento nem conhecimento das Escrituras e não têm o discernimento do Espírito Santo do Criador. São presas fáceis de serem enganadas, manipuladas e perdidas, porque estão seguindo o caminho do engano e não o caminho da salvação. Estão seguindo o caminho da mentira e não o caminho da verdade. Estão seguindo o falso profeta e não o bom pastor. Está escrito no Evangelho de João, no seu capítulo 10. Evangelho de João, no seu capítulo 10. A partir do primeiro versículo nos fala a respeito do bom pastor. Está escrito João 10, versículo 5: mas de maneira nenhuma seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. De quem o Salvador estava falando? Das suas ovelhas. Ele estava falando das suas ovelhas porque no versículo 2 está escrito que aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Por quê? Porque ele entrou pela porta. E que porta é essa? A porta da obediência, a porta da fé, a porta da verdade, a porta da retidão, a porta do entendimento, a porta do temor, a porta do fervor, a porta da unção, a porta da humilhação, a porta da aflição e principalmente a porta da santificação, sem a qual ninguém verá o Criador. Então o bom pastor, ele entra pela porta, quer dizer, ele não entra ali enganando, ele entra ali dizendo a verdade, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito no livro de Provérbios, que capítulo 13, versículo 13, que aquele que despreza a palavra perecerá. Em outras palavras, aquele que despreza a verdade perecerá. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a quem? Ao Pai, vem a quem? Ao céu, vem a quem? A salvação, senão por mim, disse o Salvador. Então, aqueles e aquelas que verdadeiramente querem o céu, aqueles e aquelas que verdadeiramente aceitaram o bom pastor, o Salvador, o Redentor, o perdoador, o purificador, pela sua verdade, pela sua palavra, o libertador, o Santo de Israel, esses são as suas ovelhas, os seus cordeiros, e não ouvem o estranho. E quem é o estranho? O diabo, a antiga serpente, Satanás, o enganador, os demônios, usando homens e mulheres como pregadores do evangelho, quando na verdade são lobos vorazes e devoradores que estão roubando a sua salvação, o seu direito de viver a vida eterna lá nos céus com o Criador, na pessoa bendita, divina e gloriosa, que deu a vida na cruz para te salvar e para te purificar dos seus pecados. Mas de modo nenhum seguirão o estranho.
Quem é esse estranho? Onde é que ele está? Ele está no meio do povo de Deus. Ele está no meio das ovelhas. E como é que você conhece que ele é o estranho? Como é que você conhece que ele não é de Deus? Mesmo pregando bonito, mesmo pregando muito lindo, mesmo que as suas palavras te tragam choros, lágrimas e consolo naquele momento, diante da circunstância que você esteja vivendo, ele é enganador, ele é mentiroso e ele é um falso profeta e um falso pregador, porque Cristo não o enviou. Está escrito que pelos frutos os conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos, pelo seu andamento, pelo seu comportamento, por aquilo que eles vivem, a forma de falar, de viver, de se vestir. Pode observar, se você olha para ele, olha para ela e vê vaidade, vê mundo, e vê que ele ou ela é parecido com um homem natural, a mulher natural, corra deles, porque eles não estão guardando a sã doutrina, e eles não estão guardando a santidade, e sem santificação, ninguém verá o Criador. O Senhor diz que esse tipo de pregadores e pregadoras, de falsos profetas, de lobos devoradores, eles são mercenários. Eles são mercenários. Está escrito no versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Cristo veio para que tenha vida e a vida com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O que o Senhor está dizendo com essa palavra? Ele está dizendo que quem foi que morreu na cruz para te salvar? Foi o homem, foi a mulher? Quem foi que deu a sua vida para te salvar? Foi o pregador, foi o pastor? Aqui se diz pastora, aqui se diz pregadora. A pessoa da sua igreja, foi a ele? Foi eles que deram a vida por você? Não. Então ele está dizendo que a salvação vem do bom pastor, daquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue santo e inocente para a purificação dos pecados de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele vem e dá mais um alerta sério. João 10:12 diz: mas o mercenário, que é o diabo dentro desses falsos pregadores mundanos, profanos e diabólicos, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Qual é a preocupação que esses pregadores e essas pregadoras mundanas, esses pastores e essas mulheres profanas que se dizem pastoras têm? Nenhum. Se eles estão perdidos, que preocupação eles vão ter com a tua vida? Se eles estão na mão do mercenário chamado diabo, Satanás, que preocupação eles vão ter com a sua vida? Se eles estão na mesma lama que você, se eles estão perdidos como você, se eles estão enganados como você, se dizendo verdadeiros, mas são mentirosos, se dizendo santos, mas são profanos, se dizendo libertos, mas são endemoniados, se dizendo livres, mas são presos e aprisionados pelo pecado, pelo erro, pela avarência,
pela avareza e pelas coisas erradas deste mundo, presos na vaidade, presos na ambição, presos nas suas devassidões, nas suas prostituições, nos seus adultérios espirituais, sociais e religiosos. Como que eles estão presos e vão trazer liberdade para você? Como que eles são mercenários e vão trazer salvação para a sua vida, se eles mesmos estão presos naquilo que eles dizem que pode e tem poder para te libertar? Se Cristo não está com eles, quem está neles? Se Cristo não fala neles, quem está falando neles para te enganar? Se Cristo não levantou eles, não escolheu ele e não enviou os mercenários, os mentirosos, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos pregadores, os falsos pastores, então quem está dentro deles te enganando? Versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Em outras palavras, o Senhor sabe quem é dele. O Senhor sabe quem Ele fala, quem Ele salvou, quem Ele libertou, quem Ele preparou, quem Ele chamou, quem Ele escolheu para pregar a verdade, para pregar a salvação, para pregar a libertação, para pregar as curas divinas. Ele sabe quem Ele escolheu para levar os povos ao arrependimento dos seus pecados e à conversão das suas almas. Ele sabe quem é dele, os que não são. Ele sabe quem está salvo e quem não está. Porque Ele é o bom pastor e Ele conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas Ele é conhecido. Sabe o que é que Ele está querendo dizer? Que todas as pessoas que estão ouvindo, quem está fora da doutrina, quem está fora da sã doutrina, quem não está guardando a santidade, não pertence às ovelhas do Salvador, do bom pastor. Quem está ouvindo homens e mulheres que não se converteram, que só mostra vaidade, que só mostra mundanismo, que estão querendo transtornar, distorcer, torcer e desfazer da sã doutrina do Senhor, dos santos ensinamentos, dos santos preceitos, das santas colunas do Eterno e da santidade do Eterno em Cristo, trazendo salvação e vida eterna para todo aquele que crê. Todos esses que estão indo de contra a sã doutrina e a santificação são mercenários, diabólicos, animais e endemoniados. Se você é ovelha de Cristo, se você é ovelha do bom pastor, então por que você está aí perto desse mercenário? Por que você está perto do enganador? Por que você está perto desse mundano, dessa mundana? Por que você ouve esses mercenários, esses avarentos, esses adúlteros, prostitutos, esses idólatras? Por que você não sai dessas igrejas pervertidas e mundanas? Por que você não sai? Porque você não é ovelha do bom pastor. Você é igual a eles. Por isso que você está com eles. Por isso que você não sai de perto deles. Porque se você ouve o enganador, o mau pastor e o mercenário, é porque você tem o mesmo espírito que eles. Porque o bom pastor conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas ele é conhecido. Oh, glória a Deus. No versículo 9 do capítulo 10 está escrito: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Peraí, as pessoas estão confundindo entrar na igreja com entrar na porta. Quando o Senhor disse eu sou a porta, Ele não estava dizendo que Ele era a porta da igreja de A, da igreja de B, da igreja de C. Não importa o nome, não importa a placa, não interessa, todas elas estão incluídas. O Senhor não é a porta de igreja nenhuma sobre a face da terra. As igrejas e as casas de orações e as congregações são abertas para você entrar em comunhão, para você ir buscar orientação, para você ouvir como você entra
para se salvar, e para se salvar é preciso entrar pela porta, e a porta é Cristo, e a porta é estreita, e quem não entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado não vai ter direito à vida eterna, porque está escrito: porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Pelo contrário, está escrito que a porta larga é a porta que se pode tudo, não é a porta de Cristo. A porta larga é a porta do mercenário, é a porta do enganador, dos falsos profetas, porque um dos primeiros pontos que leva uma pessoa a ter a certeza da sua salvação é quando ela renuncia à sua própria vontade e a si mesmo para seguir a vontade de Cristo, as suas palavras e os seus ensinamentos. Porque Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Negar a si mesmo é você radicalmente dizer: a partir de hoje eu não vivo mais como o mundo me ensinou, como o mundo me atrai, como o mundo me deseja, como o mundo me aprisionou. A partir de hoje eu deixo todos os rudimentos do mundo e vivo tudo que sai da boca de Deus, as Escrituras Sagradas. Quem entrar por mim salvar-se-á, disse o Senhor. Por mim, ele não diz que entrar pela igreja de A, ele não diz que entrar pela igreja de B, ele não diz que entrar pela igreja de C, ele disse: quem entrar por mim. E como é que nós entramos por Cristo? Quando nós nos submetemos de corpo, alma e espírito e emoções e pensamentos à sua vontade, às suas escritas, às suas direções e aos seus ensinamentos. Por quê? Porque a palavra dele é vida nas nossas vidas sem vida, que estavam perdidas e sem vidas pela prática do pecado. Então, quando nós decidimos aceitar a vida e entrar pela porta que é Cristo, então a porta do mundo, do pecado, da perdição, da maldade, do engano, da mentira se fecha, e eu passo a viver uma vida de santidade em obediência à palavra do Eterno, dentro dos ensinamentos de Cristo, que são vida para a minha alma, são vida para as minhas medulas e são saúde para o meu corpo. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Significa dizer que a única comida que as ovelhas, que os que são salvos têm, são as Escrituras Sagradas. São as Escrituras Sagradas que nos ensina, que nos alimenta, que nos orienta, que sacia a nossa sede, que nos sacia, que nos fortalece. Porque está escrito que a minha palavra verdadeiramente é comida e a minha palavra verdadeiramente é bebida. Está escrito que Cristo é a água da vida e quem beber dele nunca mais terá sede. Que sede é essa? A sede da salvação, a sede da vida eterna. Porque quem está nas mãos do mercenário, do mundano, do mentiroso, não tem vida. Então está sempre com fome e com sede. Só que essa fome e essa sede, só quem pode saciá-la, só quem pode satisfazê-la é o bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor deu e continuará dando a sua vida pelas suas ovelhas. O ladrão não vem senão a roubar a verdade, roubar a fé, roubar a vida, a matar, tirar a pessoa da presença do Eterno, da presença do Salvador, fazer com que as pessoas duvidem
da credibilidade da palavra de Deus, da veracidade das Escrituras, da veracidade de que Deus existe, que Ele é eterno, que Ele é vivo, que Ele é santo. E a destruir, por quê? Porque as suas almas são aprisionadas para que quando ela morra a primeira morte, elas sejam condenadas para a segunda morte, que é o lago do fogo, onde arde com enxofre, onde o seu fogo nunca se apaga, o seu bicho nunca morre, e haverá pranto, choro e ranger de dente eternamente, assim como eternamente viverão aqueles que negaram a si mesmo para viver para o seu Salvador. Então o que é que Cristo olha e diz para aqueles homens? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Versículo 30, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos do eterno, do Criador, de Deus nos céus. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus, o Criador, vos declarou, dizendo: eu sou o Criador de Abraão, o Criador de Isaque e o Criador de Jacó. Ora, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Ficaram maravilhadas do seu ensinamento. Aquelas pessoas chegaram ali com um pensamento errado, com um pensamento distorcido, porque tinham aprendido errado. Mas quando ouviram as Escrituras sagradas através do Santo dos Santos chamado Salvador, então elas aprenderam o caminho da salvação, o caminho da verdade, o caminho da vida. E elas ficaram o quê? Elas não murmuraram. Elas não pegaram outro versículo da palavra de Deus para combater o próprio Cristo, o Salvador, não. Elas não pegaram um versículo isolado da palavra de Deus para dizer, mas isso, mas isso diz aquilo, não. Elas simplesmente se maravilharam do seu ensinamento, da sua sã doutrina, da sua santidade, da forma santa, viva, poderosa e eficaz que as suas palavras adentraram os seus entendimentos, abrindo os olhos dos seus entendimentos. Então eles deixaram de estar aprisionados pelas forças do diabo, porque no livro de 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 diz que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz da verdade. Então, quando a verdade falou a verdade, esclareceu a verdade e disse-lhes em rosto, em sua presença, que eles estavam errados quanto à sua vã maneira de pensar, de viver, de vestir, de falar e de se voltar para uma religiosidade como se estivesse servindo a Deus, mas enganados e perdidos, então eles reconheceram as suas falhas, eles reconheceram os seus erros, eles reconheceram quão grande salvação eles estavam distantes. E o que é que eles fizeram? Ouvindo o verdadeiro ensinamento de Cristo, eles se maravilharam e se renderam à vontade do Salvador pela verdade da sua palavra, pela verdade do seu ensinamento, pela veracidade da verdade. Glórias a Deus, glória a Cristo. Louvado, engrandecido, exaltado e glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e graças ao nosso eterno Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. No livro de Provérbios,
no capítulo 14, glória a Deus, glória a Cristo, versículo 26 está escrito: no temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. No temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Escute. Existem 3 tipos de morte. Uma a Bíblia não fala, mas não é tão amedrontosa para as pessoas, que é a morte espiritual. Existem 3 tipos de morte: a morte espiritual, quando as pessoas estão sobre a face da terra, que é as pessoas viverem distante de Deus, achando que tem Deus, achando que está com Deus, achando que são filhos e filhas de Deus, porque as pessoas acham que ser filho e filha de Deus é só dizer: não, Deus é meu pai e eu sou filho de Deus. Então, se as pessoas são filhas de Deus, então eu posso ser filho de qualquer pessoa? É assim? Claro que não existe isso. Sabemos que para ser filhos do Altíssimo, do Eterno, é necessário passar por Cristo. É necessário ser lavado dos seus pecados com a água da verdade da sua palavra. É necessário ser purificado, porque a gente vivia uma vida de pecado. Então o sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado. E esta purificação só acontece quando nós somos lavados pela água da palavra de Deus e descemos o batismo para o sepultamento do velho homem e para o ressurgimento do novo homem em Cristo, no Salvador. Quando isso acontece, nós tomamos do corpo e do sangue de Cristo, que vai nos purificar, que vai nos lavar, que vai arrancar de uma vez por toda a impureza dos nossos pensamentos, dos nossos olhos, dos nossos sentimentos e da nossa alma. Porque o batismo matou o corpo do homem físico e o sangue de Cristo purifica o homem espiritual, que é a nossa alma. Por fim, somos regenerados, somos transformados, somos santificados pela unção do Espírito Santo de Deus, para nos tornarmos um filho de Deus. Então não é só com a boca, só com a palavra. Então não é simplesmente eu achar que Deus é meu pai e ele vai ser meu pai, porque eu estou dizendo que... Porque a força da voz não tem valor no reino espiritual quando você não vive para o Criador. O seu querer é uma coisa, mas a verdade e a veracidade dos fatos são outra coisa. Não adianta eu dizer que branco é verde, nem adianta dizer que verde é branco. Branco é branco e verde é verde. Então, para você deixar de ser uma criatura levada em todo o vento de doutrina, quem sabe você vive múltiplas religiosidades achando que está servindo a Deus, mas você está se enganando, você está perdido e se perdendo cada vez mais, porque quanto mais você demorar para encontrar a salvação, mais difícil vai ser o seu resgate. Por isso Cristo deixou escrito: aquele que crer em mim e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado, e a ira de Deus sobre eles permanece. Então por isso que tem que existir o temor, porque está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 14, versículo 8 diz que a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu
caminho. Por quê? Porque ele está preocupado em não estar num caminho errado e enganado com o caminho dos maus, achando que está fazendo bem. Por isso está escrito: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos insensatos é engano, e muitos insensatos têm sido astutos, enganadores, falsificadores da palavra do Eterno, para enganar os falsos e os não entendidos, para enganar os faltos de entendimento, os faltos de inteligência, os faltos de sabedoria espiritual, que não consegue discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é santo e o que é profano, entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é sujo e o que é limpo. Por isso que está escrito, Provérbios 14, versículo 26, no temor do Senhor. Porque quando você ouve a palavra do Eterno, a primeira coisa que nasce é a fé gera um temor, e o temor gera uma firme confiança de que você pode se lançar nos seus braços, de que você pode se lançar nos seus pés, de que você pode entregar de olhos abertos ou fechado a sua alma na mão daquele que verdadeiramente é vida, que verdadeiramente é salvação, que verdadeiramente é libertação para o seu ser, para a sua alma e para o seu espírito. Por isso ele diz: no temor do Senhor a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Ele não está dizendo que ele vai ser um refúgio para as criaturas, para os seres humanos sobre a face da terra, somente para os seus filhos. Por quê? Porque no 27, o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, voltando ao que eu estava dizendo, existem 3 tipos de morte. A primeira morte é quando o homem e a mulher, o jovem, a moça, o rapaz, o idoso, o mais experiente, seja quem for sobre a face da terra, vive afastado dos preceitos, princípios e valores da palavra do Cristo. Essa é a primeira morte, é quando os homens e mulheres vivem sobre a face da terra a sua vida sem se preocupar com a sua vida espiritual. É a morte de estar separados e separadas do seu Criador. Essa é a primeira morte, é uma morte espiritual que ninguém percebe. Parece que a vida é tão natural que não existe vida espiritual, reino espiritual, nem império espiritual, que é o de Satanás. E o mais interessante é que a maior arma de Satanás é fazer as pessoas pensarem que ele não existe, que ele é uma mentira, é um conto de fábula, é uma fábula mencionada nas Escrituras, mas que não é real. E essa é a maior arma de Satanás. Por quê? Porque ele é invisível. E como você não vê, então as pessoas atribuem as coisas negativas a quem? Ao Criador. Então tudo que elas pecam, erram, vivem a sua vida dissoluta, embriagada, mentindo, enganando, pervertendo, pecando, errando, e elas sofrem as consequências dos seus erros, dos seus pecados, elas atribuem a quem? A Deus. Então a primeira morte é a morte de viver separado de Deus. A segunda morte, que é considerada como a primeira morte, é a morte física, quando um ser humano sai de sobre a face da terra. E a segunda morte, mencionada pelas Escrituras, é a morte espiritual. É quando aquelas pessoas que partiram da terra sem salvação vão morar eternamente. E os falsos profetas, os mercenários, os mentirosos estão pregando por aí que não vai ter condenação eterna, não. E muitos estão se enganando, porque eles guardam parte dos 10 mandamentos, mas não se guardam da idolatria. Eles guardam parte dos 10 mandamentos, mas não deixam o adultério. Eles guardam parte dos 10 mandamentos, mas não deixam o lesbianismo, o homossexualismo impregnado nessas igrejas mundanas, profanas e diabólicas. Mentirosos, enganadores, fraudulentos. Porque a boca do próprio Salvador disse:
que lá haverá choro e ranger de dente, onde o seu bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. E esses mentirosos estão dizendo que não é assim como o Salvador falou, não, é como eles impõem, é como eles querem. Então a mentira deles tem que prevalecer acima da verdade do Criador, porque eles são mercenários, mentirosos, enganadores fraudulentos. É por isso que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 18, Apocalipse 18, versículo 4, está escrito: sai dela, povo meu. Sai das igrejas do mercenário, sai das igrejas dos mentirosos, sai das igrejas mundanas, porque não vai ter desculpa antes que você seja repreendido pelo Criador e incorra nos seus pecados junto com os mentirosos, fraudulentos e mercenários. Apocalipse 18, versículo 4 está escrito: e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e o Criador se lembrou das iniquidades dela. Significa dizer que todas essas pessoas que estão enganadas pelos enganadores e mentirosos também perecerão junto com eles, porque não se apartaram deles e não deram ouvido à verdadeira doutrina, que é a santidade e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sai dela, povo meu, diz o Senhor. A voz está bradando na minha boca e está dizendo para você nesta hora: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18 e versículo 23 está escrito: e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Sai dela, povo meu. Sai das feitiçarias, sai das igrejas da idolatria, sai das igrejas mundanas, sai das igrejas dos mercenários, do dinheiro, da fama, da riqueza. Sai delas, povo meu. Sai das igrejas da mentira, do pede-pede, do oba-oba, do pode tudo, do homem com homem, mulher com mulher. Sai dela, povo meu. Vem se render ao verdadeiro evangelho da sã doutrina e da santificação. Vem se render ao evangelho da salvação eterna. Vem descer na presença do Todo-Poderoso. Vem descer diante daquele que é eterno e todo-poderoso, porque está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, e a partir do versículo 14, que não devemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade, que união tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo, o Salvador, e Belial, o diabo, ou que parte tem o fiel com o infiel, ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, como o Criador disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Criador, e não toqueis nada imundo. Não toquei no pecado, não toquei na injustiça, não toquei no engano, não toquei na idolatria, não toquei na feitiçaria, não toquei na macumbaria, não toquei no pecado, na imundícia, na sujeira, na vaidade mundana, e eu vos receberei por pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso.
Amém, Senhor. Vamos orar ao Senhor. Você que deseja entregar sua vida para o eterno Criador, dobra seu joelho aí agora. Arrependa-se dos seus erros, dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Arrependa-te nesta hora. Para de mentir, de se enganar, de se iludir. Para de enganar o seu coração, para de enganar a sua alma, porque a sua alma tem desejado servir a Deus e a sua carne não sai, não larga, não deixa o pecado. Arrepende-te nesta hora. Dobra o teu joelho aí agora e vamos entrar em oração. Digam comigo: Senhor, meu Salvador, perdoe agora os meus muitos pecados. Apaga, Senhor, agora os meus pecados, os meus erros, lançando, Senhor, todos os males e tudo que está me condenando diante da tua presença no mar do esquecimento. Oh, meu Deus, escreve agora o meu nome lá nos céus, no livro da vida do Cordeiro, e sela, Senhor, com a gota do teu sangue, para o grande dia da vida eterna. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Todos vocês, a partir de agora, estão salvos, estão lavados e estão remidos. Vão descer as águas do batismo e vão entregar os seus corpos, a sua alma, para servir a Deus até a vinda de nosso Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus.